Olá! Há 128 anos foi proclamada a República, no dia 15 de novembro de 1889. Quais motivos levaram a esse acontecimento? Quais marcas ele deixou no Brasil de hoje? O presidente Michel Temer esteve no município paulista de Itu e transferiu simbolicamente a capital federal para lá, por um dia. É onde vamos começar a nossa história. A monarquia durou 70 anos no Brasil e terminou em 1889 com a proclamação da República. Itu, a 100 quilômetros de São Paulo, guarda parte do começo dessa história. Nesse casarão do século XIX, que pertenceu a uma família de cafeicultores, fica o Museu da República. Aqui, em 18 de abril de 1873, foi realizada a Convenção de Itu, o marco da criação do Partido Republicano Paulista. Os 133 convencionais eram advogados, fazendeiros, empresários, a elite econômica de São Paulo. Vários foram os motivos que levaram à proclamação da República. Entre eles está o descontentamento com a possibilidade da princesa Isabel, uma mulher, assumir o trono sucedendo Dom Pedro II. A abolição da escravidão, que um ano antes tinha privado fazendeiros de uma mão de obra praticamente gratuita. E o aumento de militares atuando na política, estimulados pelos republicanos. Passados 205 anos, muita coisa mudou e tanto a República quanto a democracia vem lentamente amadurecendo. E para falar sobre os 128 anos da proclamação da República e as marcas que ela deixou em nosso país, nós recebemos a professora de História Contemporânea da USP, Maria Aparecida de Aquino, e o jornalista e escritor Edson Veiga, autor do livro Essa Tal da República. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por terem aceitado o nosso convite hoje. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos começar. Bom, 128 anos de República, né? Nós pensamos 128 anos, mas para a história, professora, é um bebê, é uma adolescente? Digamos que é uma adolescente, digamos assim, porque na realidade, historicamente, 128 anos é muito pouco. Quando nós pensamos na história do Brasil, acaba não sendo tão pouco, né? A história contada do Brasil a partir do chamado descobrimento, né? Entre aspas. Aí, se você for pensar, esses 500 anos representam muito pouco, né? E aí, 128 dentro dos 500 também é um número não muito gigantesco, é um número pequeno, né? Então, se nós formos pensar isso, na realidade é um período muito pequeno de tempo, tá? Mas tem a sua significação. Tem a sua importância. E acho que vale ressaltar também que são 128 anos de República e com o Brasil já anteriormente independente, que é um caso sui generis aí na América Latina. Completa, e tem toda a razão, completamente sui generis. Quer dizer, ficou independente em 1822, continuando uma monarquia portuguesa. Se a gente for olhar para os outros países da América que fizeram independência mais ou menos na mesma época que o Brasil, você não vai encontrar essa realidade. Quer dizer, a nossa república é tardia em relação às repúblicas da América Latina. E justamente como fazer essa comparação com a independência, entre o tempo da independência e a República, não é? Exatamente. Que ela não veio tão logo, né? Não. Agora, Edson, você tem esse livro aqui, essa tal proclamação da República, né? E você até coloca aqui, que diz que não é um livro de história com H maiúsculo, mas um livro de histórias todas minúsculas, no sentido de que são muitas curiosidades que você traz aqui, né? Eu acho que a ideia desse livro foi, longe de mim ter a pretensão de ser um historiador, e aqui temos uma grande representante da historiografia, a minha proposta, é uma proposta jornalística e, no caso desse livro, voltada para um público infanto-juvenil, foi atiçar curiosidades, foi instigar para que esse adolescente, esse jovem que está tomando contato com esse tema pela primeira vez na escola, ele possa se interessar mais e, de repente, pesquisar mais a fundo. E o nome do livro é um pouco isso, que a criança, muitas vezes, o adolescente se depara com o tema da proclamação da República na escola, ele conhece um palavrão, na verdade, né? Uma expressão ali que não faz o menor sentido, porque ninguém explica para o adolescente o que é proclamação nem o que é República. Então, ele aprende um combo ali que não faz o menor sentido. É uma boa forma de começar, então, essa história, né, professora? Vamos começar, então, pela origem da palavra. Nós temos até aí, né, uma artezinha lá, República, do latim res. Res publicae. Na realidade, tem até um ezinho a mais. Res publicae, K-E, tá? C-A-E, que significa aquilo que pertence ao povo. Então, res, coisa, aquilo que, e publicae,
povo, né? Então, aquilo que pertence ao povo, que é um belíssimo significado, que é a coisa mais interessante de você pensar num regime que pertence à população, ou deve pertencer à população. Então, o sentido da palavra é muito importante. Pena que nem sempre é praticado, né, professora? No nosso caso, nem desde o começo. Né? Desde o começo não é praticado, exatamente. Quer dizer, Bom, vamos voltar então um pouquinho mais nessa história e no dia 9 de novembro de 1889 para falar do baile da Ilha Fiscal, a última balada do Império, não é, Edson, que você coloca, que chama, foi baile ostentação. Foi né? um baile, a professora pode nos contar um pouco até desse contexto da época, acho que é importante, mas o que eu levantei até em jornais da época, que eu pesquisei para o livro, é que esse baile, que eu brinquei aí, que foi a última grande balada, ele foi, primeiro, um investimento caríssimo, foi, em valores atuais, dá mais de 8 milhões de reais para uma festa. Isso dá 10% do orçamento do Rio daquela época, em uma festa. E foi tanta... No livro até eu cito algumas, um pouco do cardápio, mas foram... Você pode citar? Vou te ajudar nisso aqui, ó. Você cita aqui o que foi o banquete nesse baile, né? Então, 800 quilos de camarão, 1.300 frangos, 500 perus, 1.200 latas de aspargos, 20 mil sanduíches, 14 mil sorvetes e por aí vai. 304 caixas de vinho, champanhe e outras bebidas mais. E o curioso é que no dia seguinte, o pessoal da limpeza, isso também está em jornais da época, se deparou com mais do que taças quebradas e garrafas quebradas, que seria já o esperado nesse tipo de festa desse porte, mas encontraram até roupas íntimas femininas espalhadas pelo salão. Então, esse baile foi realmente uma balada, né? Foi quente. uma balada quente, danada. Agora, professora, o que estava por trás desse baile? Lembrando aí que dias depois aconteceu a proclamação. Exatamente, nós falamos aqui, foi dia 9, né? Então, exatamente 6 dias depois foi proclamada a Então, República. na realidade, o que está por trás é sempre o que está por trás da história brasileira, que é uma história que é contada como se o povo não existisse. Então, por exemplo, quando você vê, o Marechal foi lá, levantou a espadinha, está proclamada a República. Ué, então nós precisávamos desse Marechal? Velho, caquético, doente, nós precisávamos dele. E quando a gente pensa na realidade e vê a história, você vê que a República é alguma coisa que é desejada desde muito tempo antes. Então, por exemplo, vou pensar nos fatos mais conhecidos, a Inconfidência Mineira, Tiradentes. O ideal de República já está presente. Então, ele sempre esteve presente em todas as manifestações populares e sociais. Consequentemente, o que a gente pensa é o seguinte, o que está por trás de tudo isso, inclusive dessa ostentação tremenda, é uma história de um povo a quem tudo é negado. Então, na nossa população, é como se ela não existisse. É como se nós precisássemos de um marechal para fazer a proclamação. Ou como se precisássemos do príncipe herdeiro de Portugal para fazer a independência. Então, o público não participa de nada, o que não é verdade. Mas essa maneira cruel e perversa de contar a história permeia toda a nossa historiografia. Mas, professora, isso aparece também como consequência dos dois atos, da independência e da República, que a gente sabe que a população brasileira mesmo demorou meses para ser informada que havia essa mudança na independência e depois na República. Muitas vezes essa notícia demorou muito a chegar para a população. Sem dúvida, demora muito e isso acentua essa ideia de que o povo não participa, né? Como se o povo não estivesse interessado. Estava completamente interessado, só que nessa história contada pelo alto, toda a nossa história é contada pelo alto, é a história das elites brasileiras, no fundo, né? Então, o que você quer preservar quando você conta? A história dos vencedores, né? A história dos vencedores. Quem sempre esteve no poder e que permanece no poder. Então, não importa, você mudou a situação no Brasil, transformou-o numa república, mas a situação tende a permanecer sempre a mesma. Vamos aproveitar então para falar dessa população lado de fora dessa festa, né? Como é que viviam os brasileiros, né? O primeiro censo do Brasil, que é de 1872, diz aí que eram quase 10 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes em todo o Brasil, né? Só na capital hoje, Paulista, tem 12 milhões, 12 para 13 só para a milhões. gente ter uma ideia aí. Exatamente, né? Então... A gente, no livro eu trago um pouco do cenário, o que era o Rio de Janeiro nessa época, né? Como vivia o Carioca, que era, enfim, a capital do país e onde esses fatos ocorreram. E realmente, a praia, que é uma diversão muito
Quando a gente pensa no Rio, a gente pensa na praia, que é uma diversão muito presente hoje. Na época, esse hábito de se banhar na praia estava começando aqui no Brasil. No início, quando veio a família real no começo do século XIX para o Brasil, o se banhar era só por uma necessidade médica. Até Dom João VI costumava ser levado à praia. Geralmente era um pedido médico para a pessoa se banhar. No final do século XIX, ou seja, nessa época da República, já existia o hábito de ir para a praia, mas com maiôs enormes que cobriam quase o corpo todo. E havia uma legislação no Rio que só autorizava... Olha a foto dos trajes de banho aí aparecendo. Havia uma legislação que só autorizava o uso do mar por banhistas antes das 7 da manhã, porque depois havia muitos pescadores e eles achavam que ficava um clima meio perigoso ali para o lazer. Isso é muito interessante, que é totalmente inimaginável hoje em dia. Os seriados, né? Hoje o entretenimento é muito seriado de Netflix. Né? Na época, o entretenimento era muito presente em romances de folhetim publicados nos jornais, nas revistas. No dia da proclamação da República, o Machado de Assis estava escrevendo em capítulos e publicando na revista A Estação o romance Quincas Borba, que hoje, quer dizer, todo estudante precisa ler em algum clássico. Momento. E é um livro maravilhoso, delicioso de ler, como quase todos do Machado de Assis. Então, ele era o grande entretenimento ali da época, esse folhetim. Para quem sabia ler, né? Para quem sabia ler, Edson, claro. A gente está falando de uma elite e da capital, né? Porque era, assim, muitos outros tantos analfabetos nessa época, não é? Um número gigantesco de pessoas analfabetas. Então, quando se pensa em alguma história escrita, a quem ela atinge? Hoje, já atinge um número muito considerável em relação ao passado. Mas, mesmo assim, nós temos um lapso em relação à alfabetização plena, ainda. Então, o Brasil ainda padece deste mal, que é um mal herdado, vamos dizer assim. Nós separamos aí algumas ilustrações também ainda do livro, falando ainda da questão da diversão, né, no meio musical. Então, destaque para o maestro Carlos Gomes e para a compositora Chiquinha Gonzaga. Está aparecendo os dois aí. Chiquinha Gonzaga, grande abolicionista e grande republicana também, né? Sim. O que é notável, uma mulher na época, né? Notável, absolutamente notável. E que relação nós podemos fazer justamente do papel da abolição com esse processo todo, professora? Tem uma relação muito forte, né? Porque, na realidade, a abolição, embora um desejo, uma necessidade, o Brasil é tardio completamente em relação a essa abolição. Se for comparar com outros países, a nossa praticamente é uma das últimas a acontecer. Mas, se a gente for pensar, na realidade, a gente vê que essa questão da abolição tem muito a ver com o processo de república. Porque o último bastião eram as elites agrárias. Essas elites agrárias se sentem sem teto a partir do momento em que a abolição se conflagra, né? Acaba por acontecer. Então, eles vão retirar o último apoio poderoso que a monarquia possuía. Então, a abolição tem muito a ver com a proclamação da República. É como se ela dissesse um sim, embora não fosse um sim consentido, mas é como se ela dissesse um sim para o que viria depois. E começamos aí até citando o fato de Itu. Foi em Itu que ocorreu essa convenção republicana. Exato. E essa liderança agrícola, agrária da época, esses grandes fazendeiros. E vale lembrar que hoje, nesse casarão onde foi a convenção, funciona um museu republicano, mantido pela USP. É um museu vinculado ao Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, que infelizmente está fechado há alguns anos já aqui em São Paulo. Mas o Museu Republicano de Itu vale muito a visita. Eu estive lá há alguns anos, quando fizeram toda a reforma, o restauro, e está muito bonito, dos azulejos ao acervo. Vale muito bonito, vale o passeio. Traz muito da nossa história, Quem estiver na capital federal hoje, recomendo. Pode se deliciar. Agora, falando mais do dia mesmo, né? Do 15 de novembro, o que vale a pena destacar? O que é que vale a pena destacar? Vale a pena destacar aquilo que eu acho que é o mais significativo, que é, no fato, de fato, uma questão que já é esperada, desejada pela população brasileira, mas que, no momento em que acontece como se fosse um personagem. É o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi lá, levantou a espada e disse que está proclamada a República. Então, existem, inclusive, livros, os chamados Os Bestializados, né? Que é um livro interessantíssimo. Ele vai dizer exatamente isso, quer dizer, a população assustada,
a população assustada assistiu à proclamação da República. Como se, na realidade, não existisse nenhuma intenção, nenhum desejo do povo, nenhuma vontade de que isso acontecesse. Então, é a perversidade da nossa história, confirma a perversidade da nossa história. Não, é muito interessante até que a professora citando o Marechal doente, isso no livro até relata um pouco, porque é um aspecto um tanto curioso aí da história. Dizem que ele mal conseguia ficar em cima do cavalo. Sim. E estava com arteriosclerose, né, que era a doença que ele sofria, e estava de cama. Tem uma foto dele aí, né, e depois tem a próxima, aí não é a ilustração do livro mostrando justamente, olha lá. Né? Ele de cama sendo envolvido aí, né? Não, o que realmente é algo que a gente não imagina quando se depara com essa história oficial. Imagina um general forte conduzindo um processo revolucionário. Isso. E na prática foi um conchavo ali de vários militares, levando claro, uma necessidade já tardia e necessária naquele momento. Podemos, então, chamar o que aconteceu de um golpe militar sem participação popular, não é, professora? Sim, Podemos... isso é muito importante. O que você está falando é extremamente significativo, porque a forma como se dá o evento tem muito a ver com aquilo que virá depois desse evento. Então, por exemplo, se você pensar que países tiveram a sua república com base numa mobilização popular, você vai ter um desenrolar depois dessa mobilização popular, independente do resultado, se eles ganharam ou não ganharam, independente, mas que terá um significado muito profundo e vai alterar toda a estrutura interna de um país. Agora, por outro lado, se você tiver, no caso, esta forma como se deu a mobilização, você não vai ter a oportunidade de ter a própria sociedade se manifestando. Então, quando você pensa na nossa República, tanto tempo atrás, né? Mais de 100 anos atrás, como é que ela pode ser caracterizada? Ela é uma república de golpes. Claramente de golpes, que vão percorrendo toda a nossa história. É a mesma coisa, entre os anos 20 e 30, existiu uma mobilização popular muito, muito forte, mas precisou de alguém, Getúlio Vargas, assumir para dizer que foi a Revolução de 30. Então, é como se a nossa história fosse construída todo o tempo em cima de algo que não existe, que não é desejo, que não vai alterar significativamente. E aí, quando você acompanha a história da República, você vê como é importante a forma como aconteceu. Ela impede que a gente se desenvolva numa determinada direção e que a população tenha mais força nas deliberações. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje, 15 de novembro, nós falamos sobre os 128 anos da Proclamação da República. Com a gente, a professora de História Contemporânea da USP, Maria Aparecida de Aquino, e o jornalista e escritor Edson Veiga. Falar um pouco. Bom, então nós falamos no bloco anterior dos motivos que levaram à proclamação, mas demorou, professora, para essa ficha cair, para as pessoas entenderem o que estava acontecendo e o que iria mudar a partir de então? Sim, demora sem dúvida, principalmente da forma como nós já discutimos, a forma como foi feita. Então, para as pessoas é como se na realidade não fosse um desejo delas, né? Como se não fosse uma aspiração da população brasileira o desejo de república, quando na realidade era uma aspiração e estava presente. Então o que nós temos é que esse momento posterior a uma coisa em que teoricamente elas não participaram, de fato, né? Vai fazer com que as pessoas custe muito para chegar às transformações que viriam a partir daí, né? Então gerando mais coisas na expectativa de continuidade do que de ruptura. Em termos de comunicação, já havia um certo avanço em relação a 1822, Sem dúvida. Como nós sinalizamos aqui, que foram 2 momentos em que a população demorou para ser informada. O próprio jornal O Estado de São Paulo, na época, a Província de São Paulo, no dia 16 de novembro, ou seja, no dia seguinte, a capa foi Viva a República, em letras garrafais, e só isso. Só entre aspas, né? Porque Viva a República é muito forte. Mas a gente tem que imaginar que esses meios de comunicação, eles atingiam a minoria, a elite que sabia ler e muito pequena ainda. Então, obviamente que a grande parte da população brasileira, na prática, nos primeiros meses ali, não notou mudança e não participou e não tinha mesmo, não ia alterar o dia a dia deles naquele início.
Aí até que, né, precisamos aí resumir essa história, porque é muita história, né? Mas aí acontece que a família imperial vai embora e diz adeus ao Brasil, né, Edson? O que vale destacar? Sim, é interessante porque, quer dizer, primeiro foi um golpe, uma revolução, uma transição praticamente sem conflito, foi algo muito acordado ali entre as partes, como grande parte das transformações do Brasil, a gente sempre observa conchavos entre os dois lados da questão, ou os três, ou os quatro, e o próprio Dom Pedro II era uma figura muito interessante nesse sentido, porque ele manifestava em alguns momentos que ele no fundo, era um pouco republicano, ele acreditava que a república era algo natural, um homem que tinha que vir. Tempo. Era uma pessoa que viajava muito, que conhecia. Foi uma figura muito interessante ali. Sim, talvez uma das mais belas figuras da história brasileira. Sim. E ele acabou, claro, com a República ocorrendo, ele e a família foram embarcados e exilados para a Europa. E nesse percurso tem até uma curiosidade que aparece em algumas narrativas da época, que um dos netos do Dom Pedro, ali provavelmente entediado com a viagem de navio, quando eles avistaram a última parte do Brasil que eles viram na saída, que foi a ilha de Fernando de Noronha, ele teve a ideia de soltar um dos pombos que estavam em gaiolas a bordo. Eram pombos que eram usados para alimentação. E ele falou, vamos soltar esse pombo para ele voltar para o Brasil, num gesto meio simbólico, meio de despedida. E dizem que o Dom Pedro escreveu um bilhete, saudades do Brasil, amarrou no pé do pombo e soltaram. Mas o que aconteceu é que quando jogaram esse pombo, ele não conseguiu voar e caiu na água. Porque os pombos a bordo eram todos com asas cortadas, justamente para evitar fugas. Então, a ideia da homenagem acabou resultando aí num assassinato de um pombo. Uma tragédia para um pombo. Agora, bom, passados 128 anos, né, as pessoas aqui estão trazendo um pouquinho essa história para hoje. Deixa eu colocar aqui alguns comentários na nossa conversa. Eita. Não estou conseguindo abrir, gente. Já vou tentar de novo. Bom, enfim, mas nós estamos vivendo um momento aqui da nossa democracia em que muitos brasileiros não se sentem representados, né, professora, pelos nossos políticos. Vale lembrar, eleitos pelo voto, né? Há algo nessa história que nós estamos aqui relembrando hoje que pode aí ter algum papel, alguma marca no que nós estamos presenciando e vivendo hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, quando você constrói um panorama republicano, mas em cima de uma ausência popular, você vai ter a consequência disso. E a consequência disso é uma consequência que nos acompanha toda a história da República, inclusive o terrível momento que nós estamos vivendo. Eu gosto muito de lembrar, porque eu acho tão tremendo, tão indecente, gosto muito de lembrar o momento em que a última presidente, a presidente Dilma, sofreu o impeachment. Então, quando você observa aquela Câmara dos Deputados, aquele pessoal falando pela minha mamãezinha, pela vovozinha, por Itapecerica da Serra, por não sei o quê. Quando você observa este tipo de comportamento, você vai ver que tudo tem a ver, né? Então, é o hábito de se achar que nada do que se faz tem consequência. Então, os políticos, às vezes, agem, a gente tem essa sensação, como se aquilo que eles fizessem não tem consequência alguma. E que em nenhum momento da história ele fosse ser cobrado. O fato é que é cobrado, como estão sendo cobrados agora. Quer dizer, a fatura veio mais rápido do que eles imaginavam. E aí a gente observa a consequência disso, que são esses políticos, esses mesmos políticos, mexendo em direitos básicos da população sem nenhuma consulta, sem saber o que realmente a população espera disso, ou aparentemente sem se preocupar com qual vai ser a consequência direta no dia a dia, na vida da população. Exatamente. Afinal, a coisa é pública, né? O res pública. Era para ser a população. Era para ser exatamente. Vou ler aqui alguns comentários que consegui abrir agora. O Renato Orbit, ele fala, a República da Impunidade. A Silvia Mapa, hoje o que vemos é a perpetuação de uma oligarquia. A Lourdes Araújo lembra aí, né, a origem da palavra, né, a coisa pública do povo. Ela pergunta, será? Né? E a Isadora Mello, ela pergunta, até que ponto o medo de uma mulher assumir o governo influenciou na proclamação? Né? Justamente se essa história tivesse sido diferente, não é, professora? Pois é, seria bom, né? Mas eu fiquei pensando se a princesa Isabel tivesse assumido aí num terceiro reinado. Eu acho o seguinte, eu vejo com muita negatividade uma possibilidade dessas, pela única e simples razão, quer dizer, a monarquia era negativa. Evidentemente que a república que nós temos não é a república esperada e desejada, ela ainda tem uma participação popular muito pequena, diminuta. Então, ela não é a desejada. Mas, na realidade, a monarquia é péssimo, né? Porque fica
concretizado, como se tivesse escrito na Constituição, que os direitos não são válidos. Eu sei que, como o Edson lembrou muito bem, estamos vivendo um momento de perda de direitos. Quer dizer, coisas que foram lutas da população. Quando a gente olha para o Brasil nos anos 20, nos anos 30, a população estava na rua brigando pela conquista de direitos. Aí, mais uma vez na história brasileira, precisou vir alguém, no caso Getúlio Vargas, que dá esses direitos, a consolidação das leis do trabalho, por exemplo, a famosa CLT. Mas mesmo esses direitos tão duramente conquistados, neste momento estão sendo mexidos, o que é extremamente grave. E que, como o Edson lembrou bem também, a população hoje ainda não tem noção do que isso vai alterar o seu cotidiano, a sua vida futura. E não está participando diretamente dessas decisões, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, o que a nossa história pode nos ensinar aí para dar uma lição de como podemos aí seguir em frente, Edson? Nossa, o que a história nos ensina nesse sentido? Ela ensina como não fazer, talvez? Eu acho que é isso que a professora também tem colocado desde o primeiro bloco, que todos os momentos de transição, de mudança na nossa história, são sempre lidos por meio de uma figura, de um herói, entre aspas, parece que tem essa necessidade de personalizar o momento. E a gente não vê uma participação realmente do povo, da população, nesses interesses, nessas mudanças. E que deveria acontecer, né? Como honrar, então, o conceito dessa palavra república, professora? De todos para todos e com a responsabilidade de todos. Uma coisa que as pessoas precisam entender, isso é necessário que se entenda, e eu vou falar somente da população agora, o que não quer dizer que eu esteja julgando que ela seja culpada ou responsável pela triste situação que estamos vivenciando. Mas, na realidade, as pessoas precisam entender que política é uma coisa que dá trabalho. Então, por exemplo, se você fizer parte de um partido político, você tem que ir nas reuniões, você tem que ir no diretório, você tem que influenciar. Isso vai tirar os seus sábados e domingos, vai tirar as suas folgas. Então, é preciso que haja isso, ou seja, que a população entenda, tenha noção de que enquanto ela não participar ativamente da sua história, a sua história será feita à sua revelia. E não adianta reclamar, né? E só reclamar E não adianta só reclamar. Ela será feita à sua revelia. Sem dúvida. Eu já entendi, eu vou ter que encerrar para entregar aqui para a programação, infelizmente. Vou deixar aqui, então, a dica de leitura do Edson Veiga, essa tal proclamação da República. Então, a dica de leitura e também, né, uma sugestão para as pessoas visitarem os nossos museus, não é? Que trazem tanto da nossa história, não é? Importantíssimo. Fica parecendo, as pessoas vão à Europa, fica parecendo que só existem museus belos lá. Não existe, os nossos museus são maravilhosos. Poucas verbas, alguns fechados, como o Edson lembrou, mas na realidade eles são importantíssimos. Então, conhecer a sua história, também conhecer os seus museus. E conhecer a sua história, acho que é o primeiro passo para fazer política no bom sentido, para entender e compreender os processos. Poder participar. Sim, sim. Muito bom, muito obrigada por hoje, pela aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua companhia. Bom feriado para você.